paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui novamente com mais uma meditação na Palavra de Deus. E você talvez não perceba o quanto é importante meditarmos na Palavra de Deus. Por isso é que a minha oração é para que esta meditação entre no seu coração, sabe? Que venha transformar o seu ser, venha fazer diferença na sua vida. Nós hoje vamos falar a respeito da parábola do credor incompassivo. Mas antes eu quero orar com você. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e nos ensine nessa meditação. Senhor, que esta palavra venha fazer diferença em nossos corações. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. A parábola do credor incompassivo está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. E está escrito assim: Jesus faz uma comparação do reino de Deus. E ele diz: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém, irmãos? Essa conversa de Jesus se inicia um pouco atrás, quando Jesus foi questionado por alguns discípulos, né? Perguntando qual seria o maior no reino de Deus. Jesus, então, compara o maior no reino de Deus como a criança. Aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Logo depois, Jesus fala dos tropeços, ou seja, do perigo do pecado, né? A que nós estamos sujeitos diariamente. Depois Jesus conta a parábola da ovelha perdida, onde ele vai ensinar que não é da vontade de Deus, nunca foi da vontade de Deus, que nenhum se pereça, nenhum que crê em Jesus pereça, a quem ele chamou de pequeninos. E promete estar no meio do seu povo. Então, levanta-se Pedro, né? Pedro se levantou e se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor,
Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa expressão 70 vezes 7 é uma expressão judaica que significa sempre, para sempre. Todas as vezes que. Né? Era uma expressão, porque Pedro perguntou até 7 vezes. 7 em Israel era considerado um número perfeito para os judeus, o número de Deus. Deus trabalhou 7 dias, né? Deus trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Então, quando Pedro pergunta isso, ele diz, olha, eu não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre que alguém te ofender, perdoa. Então Jesus passa a contar essa parábola do credor incompassivo. Ele fala que um rei foi acertar contas com seus servos, chamou um que ele devia, e esse é importante, 10.000 talentos. E aquele servo disse, Senhor, tem compaixão de mim, eu vou pagar. E o rei disse que seria impossível pagar essa dívida. O rei até intentou vender ele, a sua esposa, seus filhos, tudo que ele tinha para saldar a dívida. Mas o rei chegou à conclusão que aquela dívida seria impagável, uma dívida impossível de ser paga. Ela é muito grande, aquela dívida. Jesus faz assim, muitas vezes ele coloca valores assim extremos, né? Ele exagera para ensinar alguma coisa, para ensinar talvez a gravidade de alguma coisa, ou querendo dar ênfase a alguma verdade. Aquele servo saiu dali perdoado. Imagina, devia os tubos, como se diz hoje, uma dívida que ele jamais conseguiria pagar. E então ele encontra o seu conservo, e o seu conservo que ele devia 100 denários. E também pediu para que ele tivesse paciência, que ele iria pagar, mas ele não quis e mandou aquele servo para a cadeia, até que ele pagasse toda a dívida. Quando o rei soube disso, ele ficou indignado. Aí ele disse, você, assim como eu te perdoei essa dívida toda, você também devia compadecer-se do seu conservo, perdoar a dívida dele. E indignado, o rei então entregou aquele servo aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. E Jesus então faz uma demonstração. Ele diz assim, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que Jesus estava ensinando com isso? Bem, para que nós saibamos, entendamos exatamente o que Jesus estava ensinando, nós precisamos saber quais eram as dívidas que aqueles servos tinham. Perdão. Aquele servo devia 10.000 talentos. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho do trabalhador. Então, um talento valeria ou equivalia a 6.000 dias de trabalho, ou seja, a mais de 16 anos de trabalho. Aquele servo devia 10.000 talentos. Se você pegar esses 6.000 e multiplicar por 10.000, você terá a quantia absurda de 60 milhões de denários. Ou seja, de 60 milhões de dias de trabalho. Faça a conta
para você ver quantos anos de trabalho aquele servo devia ao seu senhor. E você vai chegar à conclusão: a dívida impagável. 60 milhões de dias de trabalho, ninguém conseguiria pagar aquela dívida. Como eu disse, Jesus às vezes exagerava em algumas coisas para ensinar uma verdade, ou para ensinar a gravidade ou de alguma coisa. Aqueles servos, aquele senhor, aquele rei sabia que aquele servo jamais pagaria essa dívida, ainda que ele vendesse esse servo mais a sua família, todos os seus bens, a dívida não seria paga. E ele então perdoou aquela dívida. Mas aquele servo, na saída, encontra um conservo que ele devia 100 denários. 100 denários equivalia ao que? A pouco mais de 3 meses de trabalho. Uma dívida pagável, né? Uma dívida que dá para pagar. Ainda que negociassem, ainda que aquele conservo pedisse mais um prazo, pagassem prestações, mas ele conseguiria pagar aquela dívida. Mas o servo não quis esperar mais, não quis perdoá-lo. E lançou-o na prisão. Quando o rei ficou sabendo disso, ele ficou tão indignado que ele chamou aquele servo e disse: olha, eu te perdoei aquela dívida que você jamais conseguiria pagar, porque eu fiquei com pena de você. Será que você também não deveria ficar com pena do seu conservo e perdoar a dívida dele? E indignado, lança aquele servo aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. E Jesus faz então a admoestação. Jesus diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meu irmão, minha irmã, essa questão de perdão é séria. Aquele servo, da mesma forma nós, como aquele servo, adquirimos uma dívida impagável. Quando Adão pecou, ele adquiriu uma dívida que jamais ele poderia pagar, e nem os seus descendentes. A dívida do pecado é impagável. Nem boas obras, nem religiosidade, nem bondade, nada pode pagar essa dívida. Nós precisamos, ou foi preciso, um Salvador. Nós precisamos de ajuda externa. Deus teve que enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para pagar esta dívida lá na cruz do Calvário. E lá na cruz, Jesus pagou essa dívida. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus rasgou e pregou na cruz. Aquele escrito de dívida é o pecado que nós assumimos, que nós adquirimos. A palavra para escrito de dívida também é promissória. Quando Adão pecou, é como se ele tivesse assinado uma promissória em branco. E nenhum de nós, ninguém nesse mundo, jamais poderia pagar essa dívida. Era uma dívida impagável. Esses 60 milhões de dias de trabalho aqui é fichinha perto dessa dívida. Por isso Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados e nos concedeu a vida eterna, pagou a nossa dívida. Nós somos aquele servo. Por isso Jesus nos ensina a perdoar.
perdoar todos aqueles que pecarem contra nós, perdoar os nossos inimigos, orar por eles, não os amaldiçoar, mas abençoar os nossos inimigos. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A dívida desses nossos inimigos é pequena em vista da dívida que tínhamos e que foi paga. Se eu pecar contra você, essa dívida é tão pequena. O que Jesus estava ensinando é que, em vista do grande perdão que recebemos, porque nós fomos, eu e você, recebemos um perdão tão grande dos nossos pecados, não existe nada neste mundo que nós não possamos perdoar. Não existe nada nem ninguém neste mundo que nós não possamos perdoar. Tudo aquilo que fazem contra nós é como a dívida desse conservo. São 100 denários, dá para pagar, mas nós perdoamos. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós somos entregues aos verdugos. Quem são os verdugos? Os verdugos são os demônios. Perdão. Os verdugos são os demônios que infernizam a nossa vida, que nos colocam enfermidades, que trazem tristeza, que trazem angústia aos nossos corações, que fazem com que nós ficamos murmurando, ficamos reclamando de tudo, que fiquemos insatisfeitos, são os verdugos. Quando nós não perdoamos, quem sofre somos nós mesmos, não é o outro. Alguém disse que aquele que não perdoa é como uma pessoa que toma um veneno esperando que o outro morra. O outro não vai morrer. Quem vai morrer somos nós que não perdoamos. Porque quando nós não perdoamos, a simples presença da outra pessoa nos incomoda. Então, meu irmão, minha irmã, acatemos o ensino de Jesus. Jesus está ensinando a gravidade da falta de perdão e a preciosidade de liberarmos perdão para quem quer que seja. Então, acatemos este ensino, perdoemos as pessoas. Se alguém pecar contra você, perdoe, não guarde mágoa, não reclame, não murmure, não fique se lamuriando. Perdoa, perdoe sempre, perdoe a todos. Este é o ensinamento que Jesus quer nos dar. Ele está ensinando quão importante é liberarmos o perdão. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos perdoar a todas as pessoas que nos ofendem, que fazem alguma coisa contra nós, que nos perseguem. Porque é isso que o Senhor quer que façamos.